Boa noite, queridos irmãos. Estamos com mais um estudo, que é a Escola da Doutrina Bíblica, onde a irmã Eliette estará trazendo aqui para você um estudo sobre a soberba da vida. Quero lembrar aí os queridos irmãos que essa escola, nós temos a preocupação de trazermos aqui para vocês são estudos minuciosos, né, da palavra de Deus, onde nós temos essa preocupação de aprofundarmos ao máximo, né, irmos até nos mistérios da palavra de Deus. Então, eu creio que você vai gostar muito, né, desse estudo, e nós fazemos parte da Igreja de Interlagos, Igreja Evangélica de Interlagos, onde todas as terças-feiras e quintas-feiras nós trazemos os nossos estudos. Nós temos o estudo de terça-feira, que é o estudo da doutrina bíblica, é um estudo mais básico, onde nós tratamos de questões teológicas, né? E também são estudos muito importantes para o meio evangélico, né? Nós que somos crentes, cremos em Jesus Cristo, que pertencemos à tua Santa Igreja, né? E o estudo de hoje é esse estudo mais minucioso, conforme eu tenho dito aqui. Hoje é dia 14/7/2022, né? E sempre às 20 horas nós temos os nossos estudos. E aos domingos temos também o culto, que é o culto da família, onde nós estaremos em comunhão com os irmãos, né? E se você quiser participar, você também pode. Nós temos o nosso site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde ali você pode, do lado direito, né, tem ali um ícone, que é um globinho, onde você pode estar clicando nesse globinho, né, e você pode entrar ao vivo, atentar para que entre com a câmera, né, desligada e também com o áudio desligado, tá bom? Então, nós vamos iniciar aí com uma oração. Nesta oração, eu creio que é fundamental estarmos orando, já que estaremos tratando de um assunto espiritual, né, de muita relevância, porque nós estaremos tratando aqui de, podemos dizer, tá, irmãos, mistérios da palavra de Deus. Então, vamos nos colocar agora diante do Senhor, para que o Espírito Santo possa estar nos influenciando nesta noite, né? Para que a compreensão que nós possamos ter seja uma compreensão ali vinda do céu, né? Como um alimento para a nossa alma, né? Então, coloque-se diante dele, Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença e agradecemos ao Senhor por esta noite. Colocamos na tua presença a tua serva, a irmã Eliette, e que para que a tua palavra, Pai, essa que tem transformado as vidas, esta palavra, ela seja, através desse semear, esteja nos corações de todos que vão ouvir este estudo. Então, eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Amém. Então, vamos estar agora passando para a Eliette. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia que nós temos a oportunidade de estar estudando a Bíblia, né? Que os irmãos que têm nos acompanhado têm visto que tudo que nós falamos não é baseado em achismo, em história contemporânea ou em revelações, mas tudo que a gente diz é baseado na palavra de Deus, é baseado na Bíblia.
Então, hoje, como nos outros dias, vamos ler bastante a Bíblia. O pastor Hélio vai postar, né, no vídeo os versículos para que os irmãos não precisem de recorrer, às vezes demora muito, recorrer à sua própria Bíblia demora muito e acaba perdendo o sentido, né? E hoje nós vamos falar sobre a soberba da vida, mas os irmãos vão ver que eu vou dar uma volta grande para chegar nesse assunto específico. Porque a Bíblia, irmãos, ela está tão interligada. Inclusive, a Bíblia, ela fala sobre o hoje, ela fala sobre o agora. Tudo o que está acontecendo no mundo atualmente tem uma abordagem na Bíblia, né? Principalmente os irmãos que estão mais antenados com as notícias, com os movimentos geopolíticos, com o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no mundo político, os irmãos estão vendo que isso tem muito a ver com a preparação do reino do anticristo, né? Então, tudo está muito interligado, irmãos, né? Por isso que nós vamos dar uma volta, mas depois os irmãos vão ver que eu vou chegar nesse assunto, soberba da vida, ok? Então, às vezes, irmãos, eu tenho assim uma sensação que Deus está com pressa de nos ensinar. Deus está com pressa de remir o seu tempo, porque o que dá impressão para a maioria dos cristãos, não só nós, mas cristãos de todos os lugares, é que parece que os tempos estão se findando, né? Parece que as coisas estão andando mais rápido, né? Então, eu acho que Deus quer que nós nos aprofundemos na palavra, que nós possamos sair daquela superfície, mas que nós possamos comer o arroz com feijão, sair do leitinho da palavra, nos tornarmos verdadeiros cristãos adultos, né? A Bíblia fala, né, sair da meninice, né, que às vezes a pessoa fica a vida inteira rodeando aquela meninice espiritual, né? Ó, irmão, só para ter uma ideia do tempo, geralmente eu demoro uns 60 minutos, eu vou ver se eu demoro mais ou menos isso, tá? Então, nós estamos começando um pouquinho atrasado, pode ser que eu ultrapasse as 21 horas, né, para quem está aqui ao vivo. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 24:4, porque aqui já vamos começar a falar mais ou menos alguma coisa sobre o final dos tempos. Tá? Hoje a gente vai tocar em pontos de Apocalipse, em pontos de Daniel, em pontos de Mateus 24, que muitos dos irmãos conhecem, né? Então, o que Deus quer que nós começamos a aprender mais dele, e talvez aprender mais de nós também, né? Porque, irmãos, nós temos que estar preparados para a segunda vinda de Cristo, sabe? E Deus quer um preparo, né? Então, Mateus 24:4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso, irmãos, a gente está vendo que muitas pessoas dentro da igreja estão sendo enganadas, né? Por isso, os cultos de terça-feira do Alicerce Bíblico, que o pastor Aurélio tem deixado muitos pontos básicos bem claros para que a gente não se engane, né? Com falsos profetas. Verso 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a gente ouve falar de guerra há muito tempo, né? Deus está falando, não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Alguém pode falar assim: ah, mas, irmã, sempre teve guerra, sempre teve terremoto. Só que, irmãos, está provado que agora, depois do ano 2000, parece que essas coisas se intensificaram muito mais. Quando fala aqui pestes, né? A gente está acabando de sair de uma peste, né, do Covid-19, já estão falando em outra peste, da varíola dos macacos, e o Bill Gates falando, não, olha, daqui não sei quantos anos vai ter uma nova peste muito mais forte, e vocês vão ter que tomar a minha vacina, né, para que vocês não sucumbam todos, né? Então a gente fica pensando assim, estamos no princípio das dores, né? Então, quando fala também que o amor de muitos esfriará, irmãos, isso aí é coisa de agora. Quando fala do amor de muitos esfriará, a gente vê que nunca essa palavra esteve tão atual como está agora, né? As pessoas perderam a religiosidade, perderam a afetividade. Parece que filhos já não ligam muito para os pais, né? Parece que esfriando mesmo o amor. Os laços matrimoniais não são tão fortes como eram antigamente, né? Agora pisou no calo, vou embora, o que eu estou fazendo aqui? Vou ser feliz com outra pessoa, né? Isso aí, o amor se esfriando, né? Então, 24:9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E isso, irmãos, como está sendo atual a perseguição da igreja cristã. É que isso, irmãos, não é muito divulgado, mas se vocês entrarem no site daquela missão Portas Abertas, vocês veem milhares e milhares de cristãos sendo mortos, como nunca foram antes. E exatamente aqui o que está escrito no verso 9. Por isso que a gente tem que orar muito também por esses irmãos perseguidos e também orarmos para que o Brasil não caia na mão da esquerda comunista, que não tolera cristão, não tolera evangélicos, não tolera católicos. Eles perseguem, né? Então, vamos continuar, 24:10. E neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Como está grande o ódio, irmãos. Irmãos, parece que eu estou falando de agora, parece que estou falando do Brasil de agora, né? As pessoas se odiando porque não pertencem ao mesmo partido político. Olha, que coisa, irmãos. Famílias muitas vezes se separando, tio com irmão, com sobrinho, brigando porque não pertence ao mesmo partido político. Parece que de uma hora para outra começam a se odiar, né? Verso 11. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso que eu falei para vocês, né? E verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, perseverar é a chave, né? Perseverar é a chave. Porque sabe o que acontece, irmãos? Jesus sabia que o amor iria esfriar. Por isso que ele quer abreviar esses dias. Eu não sei se é só eu, mas vocês devem ter a sensação que parece que cada vez o tempo passa mais rápido, né? É uma coisa assim que foge do aspecto científico, né? Mas não parece, irmãos? Olha, a gente já está no meio de julho, daqui a pouco já é agosto. Então, parece que cada vez o tempo passa mais rápido, né? Verso 21, porque haverá, então, grande aflição.
verso 21, pastor. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, irmãos, a gente vê assim que a Bíblia fala muito em falsos profetas, né? Mas também a gente não deve esquecer, irmãos, uma coisa que eu acho muito interessante. Existem muitos falsos profetas que a Bíblia está cheia de falsas profecias, mas existe um único falso profeta, como se referindo a um só. Esse falso profeta, irmãos, a Bíblia dá a entender que ele veio pavimentar o terreno para o anticristo, né? Então, quem veio pavimentar o terreno do anticristo provavelmente é um líder religioso, é um líder carismático, né? E pelo que a gente está vendo, irmãos, de tudo que tem acontecido, com certeza esse anticristo ou esse falso profeta, né, que às vezes tem alguma diferença entre eles, o que a gente acha é que o falso profeta vai direcionar, vai pavimentar o terreno do anticristo, né? E essa pessoa, esse ser, né, que é o falso profeta, ele vai ser um líder religioso, ele vai ser um líder carismático, talvez até com poder político, que ele tem um aspecto muito interessante, esse líder. Ele tem tendências globalistas, irmãos, tendências de globalização, de junção de países, de junção de economias. Isso aí, irmãos, eu já falei algumas vezes, mas é sempre bom estar vivo isso na memória, porque todos os países com tendência de esquerda, eles falam em unir países, né? Como agora esse candidato a presidente fala também em unir vários países, né? E vocês vão ver o que isso tem a ver com o cristianismo. Bom, eu queria que o pastor abrisse em Daniel 7, que a gente vai continuar falando desses sinais, porque, na verdade, irmãos, vocês vão ver que a soberba da vida é um sinal também. Tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Daniel 7:1 fala assim, olha, irmão, só antes de falar isso, eu quero só fazer um parênteses. O livro de Daniel, o livro de Tessalonicenses, o livro de Mateus 24, de Apocalipse, eles sempre apontam para a mesma direção, tá? Então, Daniel 7:1 fala assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha que interessante, irmãos. Eu vou grifar algumas coisas para os irmãos verem, eu vou salientar algumas coisas. O primeiro era como leão. Então, o primeiro animal, leão. Tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Então, na verdade, esse leão não é um leão. Esse leão é um homem, tá? E depois ele diz, foi-lhe dado um coração de homem.
E esse animal, que é um homem, todas essas características, irmãos, vão apontar para o anticristo. 5. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então, irmãos, isso aqui começa a se encaixar com mortandade, tá? Isso começa a se encaixar com globalismo, começa a se encaixar com o anticristo, começa a se encaixar com o final dos tempos. Verso 6. Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui outro animal, né? Semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, irmãos, o anticristo provavelmente vai ser um homem que no início vai ser bonzinho, mas depois vai ser bonzinho, respeitoso, amor aos povos, né? Mas depois ele vai se voltar contra os povos. Vai ter grande mortandade, porque ele vai ter domínio, tá? Como está aqui no verso 6. Verso 7, depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, irmãos, inclusive, faz uma referência a 10 reinos, porque esses animais também vão vir de um sistema político, porque o anticristo vai vir revestido de uma proteção política. Por isso que eu falo, irmãos, vamos ficar ligados nessas alterações geopolíticas, porque isso está tendo muito a ver com a Bíblia. Provavelmente, esse anticristo vai sair de um sistema religioso. Todo mundo tem uma certa desconfiança. Quem é esse falso profeta, tá? Que ele também vai sair de um sistema religioso, ele vai falar em união de religiões, quer dizer, uma religião única, né? Porque aí fica muito mais fácil para o anticristo reinar. Ele fala muito em ecologia, ele também aprecia muito líderes de esquerda, porque esses também são muito globalistas, né? Então, irmãos, tudo isso eu vou deixar mais ou menos em suspense, porque eu vou voltar nesse assunto isso se repete em Apocalipse, tá? Só terminando aqui, Daniel 7:8, tá? Queria que o pastor colocasse de novo isso, Daniel 7:8. Estando eu a considerar os chifres, que eu falei, esses chifres pode ser que sejam reinos, tá? Eis que entre eles subiu outro, chifre pequeno, tá? Então, surgiu um chifre agora que é pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, vocês veem a tonalidade política disso, irmãos. O pequeno chifre, a gente vai ver mais para frente, ele também é conhecido como se fosse o anticristo, tá? Você vê que ele tem olhos e ele fala grandes coisas, né? Então, tem grande poder. Então, irmãos, o que a gente viu aqui? Que o leão tinha um coração de homem, né? Então, é uma característica do anticristo. Também que fala do urso, né? Aquele que devora muita carne. E a gente vai ver, irmãos, que vai ter muita mortandade, principalmente de cristãos, tá? Nessa tribulação que vai ter. Porque tem uma corrente, irmãos, de cristãos que falam que o verdadeiro cristão vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Isso aí, irmãos, não tem respaldo bíblico, tá? O que a gente vê na Bíblia é que tudo conduz a nos levar a crer que
todos nós vamos participar da grande tribulação. E que a vinda de Cristo vai ser uma só. E nessa vinda de Cristo, ele vai resgatar a sua igreja. E não vai ter segunda época. Quer dizer, não vai ter um período onde Cristo vai reinar e depois vai ter um outro julgamento. Vai ser somente um julgamento. Né? Agora, eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 13, verso 2, que vai falar também dos finais do tempo, né? Dos finais dos tempos. Como eu disse para vocês, esse pequeno chifre tem a ver com o anticristo. É Apocalipse 13, 2. Eu não sei se o pastor não está conseguindo passar. Se não tiver conseguindo, irmãos, a gente vai lendo, os irmãos anotem. Ah, tá. Ele saiu, mas eu acho que ele está voltando. Tá, ok. Então já voltou. Tá, então Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Está vendo aqui, irmãos, que está voltando aqueles animais que a gente viu em Daniel, tá? Isso daqui é a visão que João, né, está tendo no Apocalipse, aquele João que escreveu o Apocalipse. Então, ele viu uma besta que era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso. Lembra que a gente viu o urso lá, que ele comia, que está ligado à matança, e a sua boca como do leão, né? Então, a gente viu exatamente o que acontecia lá, né? O leão com o coração de homem, o leopardo ligado a domínio e o urso ligado à matança, né? À violência. E o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Irmãos, eu acho interessante aqui falar que toda a terra se maravilhou, né? O que a gente está vendo, irmãos? Que as pessoas estão maravilhadas com as coisas do mundo. Parece que as coisas religiosas já não trazem mais curiosidade, ou gozo, ou alegria para as pessoas. Elas estão muito mais interessadas em diversão, em Netflix, em ganhar dinheiro. Não que tudo isso, irmãos, não é errado ganhar dinheiro, não é errado ver Netflix, não é pecado, nada disso, irmãos. Só que as pessoas só pensam nisso. As pessoas dirigiram as suas vidas somente para isso, entende? E se esqueceram de Deus, né? E interessante, irmãos, que aqui no Apocalipse 13, 2, fala assim, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O dragão deu o seu poder ao anticristo, que a gente já viu que esse leopardo, esse leão e esse urso está muito ligado ao anticristo. O dragão deu o seu poder a esse anticristo. A gente fica pensando, quem é esse dragão, né? A maioria das pessoas vão falar, dragão é Satanás. Aí eu pergunto para vocês, onde na Bíblia está dizendo que o dragão é Satanás? A gente, quando faz esses estudos, irmãos, é o que eu falo para vocês, tem que estar em cima da Bíblia, tá? Porque senão vai ficar, não, eu acho que é Satanás. Ou vai falar, não, eu acho que é Ciro, não, eu acho que é Nabucodonosor, que é o dragão. Vamos ver na Bíblia, então, irmãos. Salmo 18, 8. Esse Salmos 18, 8, irmãos, está descrevendo a figura de Jeová. Tá? Então, eu queria que o pastor abrisse Salmo 18, 8, que está descrevendo
a figura de Jeová. Se os irmãos quiserem ler todo o Salmo 18, é muito interessante, tá? Mas como a gente não tem muito tempo, irmãos, a gente vai ficar só no 18:8. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Irmãos, se isso aqui não for figura de dragão, eu não sei mais o que é, tá? Então, o que a gente vê na Bíblia, que esse salmo está se referindo a Jeová, está se referindo ao Deus da terra, que Jeová, ele fala, eu sou Deus de toda a terra. Jesus não é Deus nessa terra, o reino dele não é desse mundo. Jeová fala que ele é o Deus das nações, ele é o Deus da terra, ele é o Deus que deu os reinos nas mãos de Satanás, conforme a tentação de Jesus, que está descrito em Lucas 4. Jeová, irmãos, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus das nações, isso não tem nada a ver nem com o Pai, nem com Jesus. Jeová é o Deus que trouxe pragas a todos que não obedecem todos os ditames de sua lei, é o Deus das pragas. E foi o Deus das pragas também lá do Egito, né? E Jeová é o Deus que trouxe uma lei para a condenação do homem. Jeová é um Deus que trouxe juízo sobre a terra na época do dilúvio, quando ainda não havia lei, e sem lei não poderia ter tido aquele juízo. Né? E Jeová, irmãos, ele é o Deus que visita a maldade do pai nos filhos. Isso é uma coisa injusta. Injusto isso, irmãos. Então, a gente começa a ver muitas características de Jeová que realmente a gente entende por que a Bíblia chama ele de dragão, né? Que sai fogo pela boca e fumaça pelo nariz, né? Por quê? Porque Jeová, ele é um Deus que ele mora nas trevas. Você mesmo, no seu buscador bíblico, coloca treva ou coloca trevas, vocês veem que a maioria das vezes, quando a palavra treva aparece na Bíblia, está relacionada a Jeová. A gente não vai passar os versículos, porque são muitos, irmãos, a respeito disso, mas você pode buscar no seu buscador, que você vai ver. Jeová é o Deus que aceita sacrifício de crianças, irmãos. Fala, nossa, mas quando? Era Moloque que aceitava sacrifício. Não, irmãos, Jeová também aceita sacrifício. Eu só vou deixar a referência, se você quiser ver, anote, Juízes 11:30. Quando Jeová aceitou o sacrifício da filha de Jefté. E Jeová não fez nada para ela não morrer. Né? Jeová, ele dá uma lei, irmãos, para subjugar as mulheres. Ele dá uma lei que faz acepção do povo gentil. Ele em Jó 1:6, irmãos, ele tem entre os filhos dele Satanás. E Satanás fala, você visse o servo Jó, né? Fica batendo papinho com Satanás. Quando que o pai ia fazer isso, irmãos? Nunca. Os irmãos também podem ver isso em Jó 1:6. A gente não vai ver por causa do tempo. Então, o que a gente vê é que Jeová, ele é um Deus nefasto, ele é um Deus que não se encaixa com o Pai de Jesus. Não se encaixa com as obras do Pai, com as obras de Jesus. Por isso que todas as quintas-feiras a gente tem falado, Jeová não é o Pai, Jeová é um falso Deus, Jeová é o Deus dessa terra que acontece tantas desgraças, irmãos. A terra está nas mãos de Jeová. Por isso que quando Jesus veio aqui nesse mundo, ele veio mostrar que nós vamos ser resgatados daqui. Esse reino aqui desse mundo não é do Pai, é de Jeová. Eu queria que o pastor voltasse em Daniel 7, só para a gente continuar, porque muitas igrejas às vezes falam, não, olha, Jesus vai descer aqui, ele vai restaurar essa terra e ele vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar a nossa terra e a gente vai reinar aqui. Não, irmãos, essa terra está reservada para o fogo. Daniel 7:20 fala assim, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu,
diante do qual caíram 3, lembra do pequeno chifre que eu falei que era o anticristo? Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros, e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Olha, irmãos, essa palavra de Daniel 7:21 quer dizer que nós não vamos prevalecer ante o anticristo. Eu sei que é uma notícia meia assim, eu achei que ia ser igual um filme assim, de herói, né, que no fim o herói ganha. O herói vai ganhar no fim, irmãos. Só que o nosso ganho não é aqui na terra. Nós vamos herdar outro reino. Por isso, irmãos, que nós somos cidadãos celestiais, por isso que Jesus ele foi preparar morada em outro lugar. A nossa morada eterna, irmãos, não é aqui na terra. A nossa morada eterna é no céu. Por isso que quando aqui está dizendo no verso 21, que esse chifre pequeno, que é o anticristo, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que muito cristão vai morrer, mas vai estar com Cristo. Né? E nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Porque o que prevalecer até o fim vai ser salvo, né? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Lembra, irmãos, do urso? Né? E daquele quarto animal terrível que nem falou, né? Aqui o quarto animal que lá em Daniel a gente leu que ele nem falou não, falou que era um animal terrível, falava que ele ia pisar o que sobrasse, né? Então, irmãos, quem estiver aqui na grande tribulação vai ver tudo isso, né? Tanto o Apocalipse como Daniel, irmãos, esses animais têm muito a ver com sistemas políticos, com reinos desse mundo, né? Só que, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, todos os reinos do mundo, eles estão influenciados por forças malignas. E mesmo esses políticos, irmãos, não é possível que muitas pessoas da política, do sistema judiciário, de muitos países, ditadores de muitos países, como Napoleão, Hitler, o que aconteceu lá na Revolução Francesa, as pessoas claramente estavam influenciadas por espíritos malignos. Tem certos anjos ou demônios que influenciam a política no mundo, que eles estão atrás de alguns países, da liderança de alguns países, né, irmãos? E só para lembrar, irmão, se o pastor quiser abrir, em Deuteronômio 4:19, esses demôniozinhos ou anjos, como vocês quiserem chamar, né, que muitas vezes são sinônimos, eles foram distribuídos por Jeová. Jeová pegou um pouco de demônio, pôs lá no Israel, um pouco de demônio foi nos Estados Unidos, pôs um pouco lá na Coreia do Norte, pôs um pouco na Rússia. Foram distribuídos esses anjos. Isso está em Deuteronômio 4:19, olha. Que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, que são esses anjos, irmãos, e seja impelido e que te inclines perante eles, porque Jeová não queria que se adorasse a esses anjos, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então, Jeová, porque aqui Jeová está falando na lei, né? Deuteronômio está falando da lei. Então, está falando, olha, vocês não vão adorar a esses anjos
que foram repartidos por toda a terra, e quem repartiu esses anjos foi Jeová, foi o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus era Jeová, era o Deus dos judeus, né? E tá falando aqui, olha, vocês não devem se inclinar a eles. Eles foram repartidos, estão aqui na terra, infernizando, mas não sirvam a eles. Mas vocês têm que saber, quem distribuiu esses demônios no mundo foi Jeová, tá? Agora eu queria, pastor, que abrisse em Apocalipse 12, 9, Apocalipse 12, 9, que lembra, irmãos, que eu falei do dragão? O dragão, ele tem um conluio muito grande, uma proximidade muito grande com a serpente, com o diabo, que vocês veem que lá em Jó, fala, a mão de Deus me tocou. A mão de Deus era Satanás que estava tocando em Jó, né? Então, o Apocalipse 12, 9 fala, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quem são esses anjos? É o exército dos céus, que nós vimos lá em Deuteronômio 4:19. Tá? Vocês veem como a Bíblia se encaixa e se responde. Agora eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 13:1. Lembra que a gente falou, irmãos, lá em Daniel, desses 4 animais? Isso vai ser repetido aqui com mais clareza em Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Irmãos, aqui está descrevendo o anticristo. Era semelhante ao leopardo. Lembra lá do leopardo? E os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o tá vendo, irmãos, que eram aqueles 3 animais, e o 4º animal, que era o mais terrível? A gente está vendo eles aqui de novo, personificados no anticristo. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Quem vai dar poder para o anticristo, irmãos? É quem tem poder sobre essa terra, é Jeová. O anticristo vai ser o verdadeiro Messias de Jeová, que vai reinar esse mundo com vara de ferro, né? Vai reinar esse mundo com vara de ferro, porque Jesus não veio reinar nesse mundo. Jesus disse, meu reino não é desse mundo, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor agora fosse para o verso 3. Algumas pessoas falam que essa besta era a igreja romana, que depois veio a reforma e feriu a igreja. Eu acho que não é, irmãos. Eu acho que isso tudo tem a ver com o que a gente está vivendo agora, tá? A preparação do reino do anticristo que está às portas, né? Então, Apocalipse 13:3 fala assim, e vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Essa besta, irmãos, esse anticristo, ele vai fazer muito sucesso. Ele não vai ser reconhecido como alguma coisa de Satanás. Ele vai ser reconhecido como coisa de Deus, que ele vai vir de Jeová, né? Então, irmãos, a gente vê que isso também tem muito a ver com o sistema político, né? Verso 7, 13, verso 7, irmãos. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Lembra que a gente viu isso em Daniel também? Que ele ia prevalecer sobre os santos? Aqui é a mesma coisa, Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, irmãos, vai ter guerra? Vai. Quem vai vencer? Não vai ser os santos. Irmãos, então a gente tem que ter muito isso
sedimentado na nossa mente, porque isso, a gente dá a volta e mescla sistema religioso com o sistema político, né? Apocalipse 13:11, em continuidade, irmãos, Apocalipse 13:11, fala assim: e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro e falava como dragão. Olha como ele engana, hein? Ele tem um aspecto de cordeiro, mas fala como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada. Então, irmãos, a gente vê que esses seres meio espirituais e meio humanos, que seria o anticristo, eles são muito soberbos em termos de querer ser adorado, né? Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Eu sinto muito, irmãos, mas o que aguarda a igreja não é uma vida triunfalista, mas é uma vida debaixo do poder de Deus para poder suportar a grande tribulação, né? Eu estou chegando agora, irmãos, no principal. Eu vou demorar ainda mais uns 15, 20 minutos, e vai dar mais ou menos 1 hora, no principal que eu vou começar a cercar agora, tá? Vou começar a abordar o assunto principal, que é a soberba da vida, tá? Sem pressa, Eliette. Ah, tá, tá bom. Apocalipse 13, a gente leu o 15, certo? Agora o mais importante, irmãos, Apocalipse 13:16. E faz que a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhe posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 18. Aqui a sabedoria, que aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Então, a gente chegou numa coisa interessante, irmãos. O número da besta, ou o número do anticristo, né, é 666. Muitas igrejas, irmãos, até eu queria depois ver a opinião dos irmãos, depois de terminar a gravação, sobre o sinal da besta, o 666, que dizem que é o chip, né? Muitos pastores descartam essa história. Não, 666 não é chip, não tem nada a ver com chip, né? E alguns pastores assim que eu reputo como pastores com um gabarito religioso e doutrinário muito importante, fala: irmãos, não se submetam ao chip de identificação, né? Então, depois a gente pode até conversar para ver a opinião dos irmãos. Eu sou muito reticente com essa história de chip, irmãos, de marcação, de controle. Você não sabe o que vai ter dentro daquilo, né? E aqui fala, né, que não pode comprar nem vender. Será que nós aguentaríamos isso, né? Então, é uma coisa assim um assunto muito interessante, né? Qual seria esse sinal? 666. Mas, falando em 666, a gente vai só rapidamente falar da única pessoa da Bíblia que está ligada a esse sinal, a esse número, 666, que isso está em 1 Reis 10:14. Tá? Então, os irmãos viram que a gente abordou o final dos tempos,
que aqueles animais de Daniel e de Apocalipse têm a ver com o anticristo. O anticristo está às portas e a Bíblia fala desse tal de 666, certo? E eu vou falar que o único homem que está ligado a esse número é Salomão. Então, vamos ver algumas características de Salomão. Bom, 1 Reis 10, 14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era 666 talentos de ouro. Muito ouro trazia Salomão, né? O que a gente sabe da história de Salomão, irmãos? Salomão, ele recebeu muita sabedoria de Jeová. Ele foi o homem mais sábio, né? E ainda por cima, ele recebeu riqueza de Jeová, né? Só que toda a sabedoria que Salomão recebeu não foi suficiente para bloquear a corrupção na vida dele, para bloquear o pecado na vida dele, porque ele teve 1000 mulheres que corromperam o seu coração, né? Então, se ele fosse tão sábio assim, ele não ia corromper o coração dele, não ia ter tantas mulheres, ou ia escolher melhor as mulheres. Só sei que ele, na velhice dele, ele se afastou do Deus dele, né, de Jeová. Então, e o que a gente soube depois, que ele conseguiu o dinheiro subjugando o povo dele, com açoites. Ele não era um rei bem quisto pelo povo, né? Só para completar, que eu falei da corrupção dele, o 1 Reis 11, 3, fala exatamente isso. Eu queria que o pastor abrisse, 1 Reis 11, 3, que fala assim: e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, irmãos, a gente vê que a sabedoria que Jeová deu para Salomão não serviu para nada. Por que eu estou dizendo isso bem claro? Porque as pessoas, muitos cristãos, crentes, têm Salomão em alta conta, faz até templo para ele. E está falando que ele foi um corrupto, que ele foi um devasso, que ele seguia outros deuses, que o coração dele não foi perfeito como o do seu pai. E ainda por cima, irmãos, o fato dele ser rico não foi porque ele descobriu minas de ouro, não foi nada disso. Ele subjugava seu povo. Tanto assim que o seu filho Roboão, isso está em 1 Reis 12, 10, fala assim: meu pai castigou muito vocês com açoites, eu vou castigar com escorpiões. Tá? Só para vocês verem. E os jovens, 1 Reis 12, 10, e os jovens que havia crescido com ele, né, com Roboão, o filho de Salomão, lhe falaram: assim dirás a esse povo que te falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas alivia tu sobre nós. Quando o povo fala isso, os jovens orientando ele: assim falarás, o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Vamos pular para o 14, irmãos, para o verso 14. E lhe falou conforme... Aí ele falou, né, Roboão, falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai, quer dizer, Salomão, agravou o vosso jugo, falando com o povo. Porém, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O que isso quer dizer, irmãos? Que Salomão açoitava o povo para pagar imposto para ele. Você acha que isso é coisa de um rei que é caridoso, amoroso, que está em comunhão com o pai? Não é nada. Salomão era um rei que pensava em sexo e dinheiro, um devasso. Ele não é exemplo para nada e para ninguém, né? Só que, irmãos, o que eu queria falar, Salomão tinha algumas características muito fortes que Jeová tinha dado para ele, né? Jeová, ele deu
sabedoria a Salomão. E essa sabedoria é a sabedoria que nós temos quando nós não estamos seguindo a Deus, seguindo a Cristo. Nós temos uma sabedoria humana, uma sabedoria voltada para o mundo, voltada a ganhar dinheiro, voltada a ter prazeres do mundo, né? A comer bem, a beber bem, a querer fazer sexo, a querer ter os prazeres do mundo, a querer fazer viagens, a querer subjugar as pessoas, a querer ter sempre razão, a querer ser egoísta. Essas características, irmãos, a gente recebe na nossa formação, e a nossa formação vem de Jeová, o nosso entendimento vem de Jeová. Eu vou deixar só 2 versículos para vocês, que é Zacarias 12:1, que fala que a sabedoria do homem vem de Jeová, não precisa abrir, pastor, e Jó 23, que fala que o nosso espírito tem a ver com o nosso entendimento. E também, quando Zacarias 12:1, fala que esse entendimento que a humanidade tem, vem de Jeová, né? Esse entendimento que vem de Jeová, parece que é tipo assim, eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber, é bom saber, né? Quanto mais eu sei, mais eu posso subjugar as pessoas, né? Então, irmãos, essa sabedoria de Jeová, que veio até Salomão, não serviu para ele se santificar, vamos dizer assim, né? Mas serviu para ele ser sábio, né? Ele tinha a sabedoria. Aquela visita que Jeová fez a Salomão serviu para ele ter riquezas, né? E serviu para ele sentir o prazer. Então, essas 3 coisas, irmãos, lembra que Salomão é o homem que está ligado ao 666, tá? Então, ele recebeu tudo de Jeová. Ele teve o ser sábio, ele teve o ter riquezas, e ele teve o sentir prazer. E essas 3 características, irmãos, do ser, do ter e do sentir, a gente vai vir repetindo em outras situações. Porque, na verdade, irmãos, o número 666 repete 3 vezes o número 6, e o número 6 é um número que se refere ao homem, porque o homem foi criado no 6º dia, e o homem foi criado imperfeito, né? Então, parece que é o ser, o ter e o sentir, né? O ser sábio, o ter riquezas e o sentir prazer. E essas 3 coisas estão muito ligadas à natureza pecaminosa do homem. Tá? Então, vamos continuar, irmãos. Essas 3 concupiscências que existiram em Salomão, parece que se repetem em Gênesis 3:6. Eu queria que o pastor abrisse. Gênesis 3:6. O pastor levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, pastor? Tá. Então, Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então, tomou do seu fruto, comeu e deu também para Adão, né? A Eva deu para Adão e ele comeu. Então, foram abertos os olhos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que a gente vê aqui nessa passagem, irmãos? Eles quiseram sentir o prazer da carne, de comer aquele alimento. Eles queriam ter o conhecimento e eles queriam ser independentes de Deus. Vocês veem que repete as mesmas características do 666 de Salomão. O sentir, ter e o ser. Tá? Então, irmãos, quando Jeová fabrica o homem, quando Jeová cria o homem, ele cria o homem com essas características, do querer ter,
do querer ser e do querer sentir, né? Sentir o prazer. Então, o homem tem uma carne que sempre vai puxar para o pecado, né? Por isso que a humanidade, o que a humanidade quer? Quer o prazer carnal, quer comer muito, quer beber muito, quer fumar muita maconha, quer ter todos os prazeres sem olhar as consequências, né? Querem erotizar as crianças, querem falar em prazer multigeracional, né? Porque eles querem cada vez mais sentir prazeres novos, prazer na carne. E essa característica, irmãos, é dada ao homem por Jeová, né? O prazer das drogas, né? Não vê consequência para aquilo, então usa crack, usa tudo quanto é droga e álcool, e não consegue muitas vezes sair daquele vício, porque ele está tão ligado naquele prazer que ele se mata, que a droga vai fazer mal para ele, vai matá-lo, que a bebida em excesso vai fazer mal para ele se mata, mas não consegue se desligar, né, daquele prazer. Porque, irmãos, na verdade, eu acho que quando o homem foi criado, ele foi criado com uma necessidade de um prazer divino. Só que muitas pessoas substituem o prazer que Deus dá, o gozo do espírito, com o prazer mundano, o prazer humano. E esse prazer nunca enche, né? Então tem que ficar buscando, buscando, buscando. A mesma coisa, irmãos, aconteceu na tentação de Jesus. Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 4:1, porque é interessante, irmãos, que Satanás também oferece para Jesus o prazer de sentir, o prazer de ter e o prazer de ser, né? Então, vamos ler aqui rapidamente, irmãos, porque isso aqui tem muito a ver com tudo que a gente falou. Ó, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito de Jeová ao deserto, porque Deus Pai não tenta ninguém. Que esse Espírito que levou Jesus para ser tentado não é do Pai. E 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado aqueles 40 dias, né, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra se transforma em pão. Então, o que o diabo estava tentando Jesus? No sentir, no prazer de comer, né? O prazer de comer o pão. Então, é aquele tripé que eu falei, é o sentir. No verso 6, irmãos, então disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Esse aqui, irmãos, é aquele outro braço desse tripé, que é o ser, né? Ele fala assim, eu vou tentar Jesus para Jesus querer ser rico, querer ser o dono dos reinos, né? Querer ser famoso. Então, ele tentou Jesus no sentir, tentou Jesus no ser, e vamos ver o verso 9, irmãos. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele estava testando Jesus no ter o poder, né? Já tinha tentado Jesus no sentir, no ser, e agora foi no ter, porque se Jesus se lançasse lá, ele queria demonstrar que ele tinha todo o poder, né, irmãos? Só que o diabo realmente não conseguiu nada com Jesus, porque Jesus, ele foi o nosso exemplo, ele foi perfeito, né? E Jesus não pecou, nunca pecou e não ia cair nessa tentação barata aí de Satanás, né? Então a gente vê, irmãos, que tanto Salomão como Eva, como a tentação de Jesus foram nesse tripé: o sentir, o ser e o ter, né, que é sempre o que a gente quer, né? Então, a gente sabe que Satanás está preocupado com nós, com os cristãos, né? Porque Satanás está se transfigurando em anjo de luz para
enganar a igreja, para enganar os cristãos, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em 1 João 2,15. 1 João 2,15. Só para a gente fechar esse estudo, irmãos, que vocês vão ver que isso tem muito a ver com aquele tripé de Salomão, do 666, do que Salomão ele quis sentir, Salomão quis ter e Salomão quis ser. E o diabo está sempre atentando, tentou Eva, fez isso com Salomão, quis atentar Jesus, não conseguiu. Então, vamos ver, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, presta atenção, irmãos, a concupiscência da carne, esse é o querer sentir. A concupiscência dos olhos. Eu quero ter esse carro, eu quero ter isso, eu quero ter essa casa. E a concupiscência da vida. Eu querer ser, eu quero ser uma pessoa especial, né? Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, vocês veem, aqui fala exatamente nesse tripé maligno do 666, tá? Que é a figura de Salomão. Salomão é a nossa figura mais satânica que existe na Bíblia, porque Salomão, ele uniu tudo isso, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Então, irmãos, aqui está sintetizado, não vamos amar o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que tem no mundo? Concupiscência da carne, é o querer sentir, a concupiscência dos olhos, o querer ter, eu quero ter, eu quero ter, quero conseguir isso. E a soberba da vida, eu sou demais, porque eu sou o doutor fulano de tal, né? Isso não é do Pai, irmãos, mas do mundo, e o mundo passa. Toda essa soberba vai passar, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, esse 666, eu acho que tem muito a ver com esse 1 João 2,16, o 666, mas eu também acho que o chip vai ser colocado nas pessoas para que elas tenham algum tipo de controle, mesmo que seja esse controle econômico, que não pode comprar ou vender se não tiver esse chip, né, irmãos? Então, seria muito interessante refletirmos também quanto a isso para podermos termos cuidado, não sermos pessoas alienadas do que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo no mundo tem muito a ver com a realidade da Bíblia. Amém, irmãos? Vou fazer uma pequena oração para a gente só dar o fechamento a esse estudo. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso você gostou, passa para uma outra pessoa, para a gente ter mais visibilidade nos nossos estudos. Amém? Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pela riqueza da tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos nessa hora, nós te bendizemos, Senhor, e clamamos, Senhor, abra nosso entendimento, Senhor, para que o teu amor em nossas vidas, Senhor, possa, de alguma maneira, Senhor, anular essa natureza maligna, Senhor, que nós possamos ser cidadãos que realmente nascemos de novo, Pai, possamos deixar o velho homem com todas as suas concupiscências e soberbas, Pai, e possamos ser cidadãos que estão assentados em lugares celestiais. E entrego todas as coisas em tuas mãos, Jesus. Fortaleça-nos nessa hora, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.